Deu certo, peraí. Então vamos lá. Eu sou a Letícia, tá? Médica eu sou médica oncologista, oncohematologista. A minha formação primeira foi pediatria, depois eu fiz hematopediatria na Escola Paulista de Medicina, depois eu fiz oncohematologia e transplante de medula óssea no GRAAC, no Instituto de Oncologia Pediátrica da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina. E depois eu vim para Londrina, que é minha cidade natal, a cidade onde mora a minha família, montar o serviço de transplante de medula óssea. Eu vim para cá em 2006 e hoje eu sou responsável técnica, então, pela unidade de transplante de medula óssea do Hospital Universitário, ligada à Universidade Estadual de Londrina. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite de vocês. É um prazer para mim dar uma aula para pessoas que têm o mesmo interesse que eu, né, que tão cedo já estão numa liga de oncologia. Então, queria agradecer à Liga Acadêmica de Oncologia da Universidade Federal de São João del Rei, a LAONCO, e a LADOT, que também foi parceira nesse evento. E a minha aula de hoje vai ser sobre um tema que é o meu dia a dia. Como a Luísa já falou, essa aula para mim tem um sentido bastante especial. Essa aula é uma aula que me deixa bem emocionada de fazer, e eu dedico então à Ana, a Aninha, que foi minha paciente lá atrás, quando eu fui residente de oncopediatria. Eu vou começar a dar aula, vou tentar ficar firme, tá? E no final eu conto um pouco a história minha no transplante de medula de Londrina, tá? Então vamos lá. Eu gosto sempre de começar a aula de transplante de medula óssea falando uma diferença básica, que eu sei que vocês sabem isso, vocês são estudantes de medicina. Então, assim, a diferença entre a medula óssea e a medula espinhal. Por quê? Porque sempre que a gente recebe um paciente na primeira consulta nossa de transplante, muitos pacientes, eles não vêm com esse conhecimento, eles vêm achando que a medula óssea é a medula espinhal. Eles fazem uma confusão bem frequente, ficam achando que vão fazer uma cirurgia de coluna, que não vão conseguir andar. Então, eu sempre coloco isso, que a medula óssea é o tecido líquido ou esponjoso que ocupa a cavidade dos ossos, é a nossa fábrica do sangue. Eu explico para os pacientes que é nada mais do que o nosso tutano do osso. Se a gente fosse pegar um ossinho de galinha e quebrar no meio, aquela parte gelatinosa de dentro do ossinho de galinha é que é a medula óssea. Já a medula espinhal é o tecido nervoso que ocupa o espaço dentro da coluna vertebral por onde circula o líquor, né? O líquido cefalorraquidiano. Então, novamente aqui, tem uma figura bem bonita aqui que eu gosto, mostrando a medula óssea. A medula óssea, então, tecido esponjoso ou líquido, não é um órgão sólido. A medula, ela está em constante regeneração, é um órgão bastante dinâmico, localizado no interior de todos os ossos. Aqui a gente tem um corte do osso, onde a gente vê a cortical, que é a parte dura do osso, e a medular, ou a esponjosa do osso, onde a gente encontra, então, a medula óssea. A medula, dentro da medula óssea, a gente tem uma célula progenitora, que é a célula tronco, ou a extincel, ou a célula mãe, e essa célula tronco é que vai ser responsável, então, para dar origem a todas as outras séries do sistema hematopoético. Por isso que a gente chama de fábrica do sangue. A medula óssea, ela inicia sua atividade hematopoética ainda na vida fetal. Até os 3 anos de idade, quando a gente é criança, a gente apresenta atividade hematopoética produtiva na maioria dos nossos ossos. Em parte de 90% dos ossos, a gente tem, então, a hematopoese acontecendo. Com o passar dos anos, quando a gente vai ficando adulto e depois envelhecendo, a gente começa a ter uma substituição dessa medula óssea produtiva
que é a medula óssea vermelha, pela medula óssea amarela, que é o tecido adiposo. Então, a gente, já no adulto, a maior produção de hematopoiese, onde ocorre mais a hematopoiese, são nos ossos chatos, como o externo, as costelas, nas vértebras, na bacia, na escápula, e também nas porções proximais dos ossos longos. E no adulto, a hematopoiese vai ficando cada vez menor, em torno de 30% da hematopoiese nessas regiões. A célula-tronco, ou a Schinn-cell, célula-mãe, é uma célula que tem uma capacidade importante de autorregeneração. Então, quando a gente faz uma doação de medula óssea, quando o paciente doa a medula óssea, essa célula-tronco doada, ela se regenera rapidinho. Em torno de 15 dias já está tudo recuperado. Então, essa célula-tronco doada não vai fazer falta, tá? Porque ela vai ser regenerada rapidamente. E ela tem uma capacidade também de se transformar em células diferenciadas ou especializadas. Para nós, hematologistas, a importância da célula-tronco se transformar, então, em todas as células do sistema hematopoético. A série branca, a série vermelha e a série plaquetária. Aqui é um esquema, então, da hematopoiese, mostrando a célula hematopoética progenitora, este céu, dando origem às células do sistema linfocitário, da parte plaquetária, os trombócitos e plaquetas, os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, hemácias, e a série mieloide, onde a gente encontra os granulócitos, tá? Qual que é a definição de transplante de células-tronco? A definição nada mais é do que a infusão de células progenitoras hematopoéticas com a função de repovoar ou substituir o sistema hematopoético parcialmente ou totalmente deficiente. Quando que acontece isso? Em algumas doenças. As doenças hematopoéticas, oncológicas, que afetam a medula óssea, são basicamente essas. As leucemias, as doenças malignas, leucemias agudas, a leucemia mieloide crônica, os linfomas, a síndrome mielodisplásicas, mieloma múltiplo, tumores sólidos e doenças não malignas, que são normalmente doenças, às vezes com doenças congênitas ou adquiridas, por exemplo, anemia plástica severa, que é a aplasia de medula, anemia de Fanconi, doença hereditária como talassemia major, anemia falciforme, aplasia congênita da série vermelha, hemoglobinúria paroxística noturna, algumas imunodeficiências, osteopetrose e acidentes de radiação. Vocês podem perceber que nosso tema da aula não é transplante de medula óssea, mas sim transplante de células tronco-hematopoéticas. Nossa, que nome difícil. Esse é o nome correto, tá? Por quê? Porque a gente tem célula-tronco em várias fontes, não só na medula óssea. A gente consegue obter célula-tronco a partir do sangue periférico, que eu vou explicar para vocês, a partir da medula óssea, que é a fonte principal, como eu disse, a medula está dentro do osso, né? As células-tronco estão dentro do osso, e também do sangue de cordão umbilical. Então, a gente tem células-tronco hematopoéticas de sangue periférico, células-tronco hematopoéticas da medula óssea e células-tronco hematopoéticas do sangue de cordão umbilical. Como que a gente consegue obter célula-tronco hematopoética periférica? Já que eu falei que a maioria das células-tronco se encontram dentro da medula do osso. Como é que a gente faz isso, então, para a gente obter essas células-tronco periféricas? A gente encontra uma quantidade ínfima de célula-tronco no sangue periférico. A maioria, grande proporção, está dentro da medula. Então, para que a gente faça que essa célula-tronco de dentro do osso migre para a periferia, ou seja, para o sangue, a gente precisa fazer algumas artimanhas. Uma delas é usar um fator de crescimento
que é um fator estimulador de colônia granulocítica. Esse fator de crescimento, ele é chamado de filgrastima, tá? Vocês já ouviram falar de granuloquine, talvez, que é o nome comercial mais ouvido por vocês. A filgrastima, ela estimula a célula-tronco, que é pequenininha, pouquinha, que tem quantidade razoável dentro da medula, ela estimula essa célula dentro da medula a se proliferar, e essa célula-tronco, então, ela corre para a periferia, ela mobiliza para a periferia. O fator de crescimento, ele é feito subcutâneo, então, esse procedimento de mobilização das células tronco hematopoéticas periféricas, ele é um procedimento ambulatorial. Então, normalmente, lá aqui no nosso serviço, a gente começa numa sexta-feira, a gente agenda com o paciente vem, a gente calcula a quantidade de célula-tronco, de granuloquine pelo quilo de peso, a gente aplica subcutâneo sexta, sábado, domingo, segunda, 4 dias, de manhã e de tarde, nessas regiões, a aplicação subcutânea, como a insulina aplicada, igualzinha a aplicação, a gente faz rodízio das áreas, a gente, então, aplica essa medicação por 4 dias consecutivos, na segunda-feira de manhã, que é o 5º dia, essa célula que estava colada, grudada, aderida na medula óssea, com o granuloquine, que é filgrastima, essa filgrastima corta essa ligação da célula-tronco com a matriz estromal, e essa nuvenzinha que é a célula-tronco corre para o vaso sanguíneo, caindo na corrente sanguínea. Então, é dessa forma que a gente vai conseguir colher. Então, a gente aplica essa medicação sexta, sábado, domingo, segunda-feira, a gente faz o quê? A gente colhe uma amostra de sangue para a gente ver se a quantidade de célula-tronco já está suficiente na corrente sanguínea. Então, como é que a gente sabe, doutora Letícia, que a célula-tronco está lá? Porque na superfície da célula-tronco, a gente tem um antígeno, marcador dessa célula-tronco, que é o antígeno CD34. Esse antígeno, então, ele a gente colhe o exame, que é num frasco de hemograma normal, e a gente manda para o laboratório, através de um equipamento denominado citômetro de fluxo. A gente usa um anticorpo monoclonal anti-CD34, que vai marcar só essa célula-tronco. Então, essa célula-tronco é uma célula mononucleada, e a gente vai ver, então, no gráfico do citômetro, essa população de célula, que é a célula-tronco. Se essa população de célula tiver em 10 na segunda-feira, no 4º dia de mobilização, perfeito. Então, houve a mobilização das células-tronco do osso para o sangue periférico. Então, a gente já está apto a fazer a coleta de célula-tronco. Como que a gente colhe essa célula-tronco, então? No doador voluntário de medula óssea, de célula-tronco periférica, a gente colhe através de 2 acessos venosos periféricos bem calibrosos. Para os nossos pacientes, a gente normalmente, quase em 100% dos casos, a gente precisa passar um catéter venoso central de duplo lumen. Aqui a gente cobriu, para poder fazer a coleta, mas é um catéter de duplo lumen, onde a gente tem uma via que vai tirar todo o sangue do paciente, a gente vai colher o sangue do paciente, vai circular nessa máquina, que funciona como se fosse uma máquina de diálise, mas é uma máquina denominada máquina de aférese, que serve tanto para coleta de plaqueta, quanto para coleta de plasma, quanto para coleta de leucócitos. No nosso caso, é coleta de leucócito, em especial as células-tronco. Então, a gente programa essa máquina, um computadorzinho, a gente programa e a gente faz a coleta de acordo através de um processo de centrifugação, e a gente
faz essa coleta de acordo com o peso molecular das células. Então, a gente consegue pegar exatamente a camada do buff coat, que é onde encontram as células tronco. Quanto tempo demora esse procedimento? Esse procedimento demora mais ou menos umas 4 horas. É como se fosse uma sessão de hemodiálise. Então, a gente conecta o paciente na máquina, uma via circula na máquina, e a outra via, a gente coloca um anticoagulante, a gente programa para coletar a célula tronco numa bolsa, aí a outra via recebe todo o resto de componente de sangue que a gente não quer. Então, a gente devolve para o paciente o plasma, devolve para o paciente as hemácias, as plaquetas, e aqui nessa bolsa a gente colhe as células tronco. Então, a gente tem, durante esse processo, como se fosse uma circulação extracorpórea. A gente usa, durante esse processo, um anticoagulante. A gente usa o ACD, e esse anticoagulante vai entrar dentro do paciente. Então, o que a gente faz? Esse spikezinho laranja aqui é onde está o anticoagulante. Esse anticoagulante circulando no paciente, ele pode fazer uma quelação do cálcio, ele gruda no cálcio e abaixa o cálcio do sangue. Então, para que o paciente não tenha hipocalcemia durante a coleta, a gente já coloca uma bombinha com gluconato de cálcio durante todo esse procedimento, tá? Então, uma das complicações da feres, e uma das mais comuns, são queixas relacionadas à hipocalcemia. O paciente queixa de tremor no lábio, tremorzinho na extremidade, às vezes dor abdominal, aí a gente só aumenta a velocidade de infusão do cálcio e a gente prontamente reverte os sintomas. Outra complicação da coleta de célula-tronco são relacionadas à parte de passagem de catéter, então, acidente relacionado a catéter. O acesso venoso central, claro, que não é isento de risco, tem chance de fazer pneumotórax, hemotórax, tem chance de fazer hematoma, claro que esse risco é baixo, menos de 2%, e aqui na nossa unidade, a gente conseguiu combinar da vascular passar para a gente esse catéter sob radioscopia, para minimizar esse chance de ter acidente relacionado a catéter. Qual que é o objetivo final de célula-tronco que a gente precisa para o transplante? No final desse procedimento, a gente vai ter uma bolsa de mais ou menos uns 200 ml de célula-tronco, 200 e pouquinho, e a gente vai pegar uma amostra dessa célula-tronco aqui, fazer de novo a contagem no citômetro de fluxo e ver se a gente tem 2 vezes 10 a sexta CD34 por quilo por paciente. Chegou em 2, ok, pronto para o transplante. Tá? Então, essa é a coleta de célula-tronco de sangue periférico. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu passei uma a mais. Aqui. A coleta de medula óssea, ela acontece, ela já não é um procedimento ambulatorial, tá? Ela é um procedimento realizado em centro cirúrgico, a gente interna o paciente ou o doador, né, no caso, e a gente faz, então, a coleta no centro cirúrgico sob anestesia geral ou anestesia peridural. Aproximadamente a duração é de 1 a 3 horas, normalmente 3 horas. O doador fica internado em torno de 1 ou 2 dias. Então, como que é feita? A coleta de medula óssea é feita através de punção de crista ilíaca posterior. Então, a gente faz 2 orifícios, a gente coloca o paciente de bruços, eu vou mostrar a fotinho daqui a pouco, a gente faz 2 furinhos na crista ilíaca posterior, 2 orifícios, e nesses orifícios a gente faz várias punções e aspira de dentro desses 2 orifícios uma quantidade suficiente de medula. Qual é a quantidade suficiente? Normalmente 10 ml por quilo de peso do receptor, tá? Então, o objetivo, de novo, é esse número mágico de 2 vezes 10 oitavas, célula nucleada por quilo do peso do receptor, é um número que esses números aí para vocês não importam, importa para nós transplantadores.
e as complicações de doação de medula, tanto para o doador, quanto do doador voluntário, quanto de um doador aparentado, as complicações mais comuns são dor, então o paciente, claro que você fez 2 furos dentro do útero, pode doer, não é uma dor assim tão intensa, a variabilidade de dor é individual de cada um, normalmente a gente faz, depois da coleta, um curativo compressivo para evitar sangramento no local, e riscos relacionados ao anestésico, né? Às vezes pode ter alguma complicação de anestesia. E em criança, a gente tem que cuidar de anemia, né? No doador criança, a gente precisa também cuidar dessa parte, tá? Então, aqui é um kit de coleta de medula óssea. Aqui é o suporte da bolsa de coleta de medula. Essas agulhas que tem ballpoint, que tem uma bolinha na ponta, são as agulhas de coleta. Aqui a gente tem uma cubarrinha onde a gente lava e anticoagula todas as seringas, né? Tudo direitinho, várias seringas. Normalmente é uma seringa grande, uma seringa de 50 ml, para que haja pressão dentro da medula e a gente consiga extrair quantidade suficiente de medula. A medula, a gente então, a gente pendura a bolsinha de coleta aqui, a gente anticoagula a bolsa e a gente ainda passa por 2 filtros de 500 micras e de 200 micras para filtrar a espícula óssea, porque quando você faz a punção pode vir espícula óssea, célula gordurosa, então a gente faz essa filtragem de medula antes de mandar para o laboratório. Então, aqui o paciente está de bruços, normalmente a gente faz coleta em 2 médicos, fica um do lado direito, um do lado esquerdo, a gente sempre tem uma pessoa na mesa de apoio para lavar as seringas e devolver as seringas limpas e anticoaguladas, para que a gente não faça coágulo dentro da seringa e a gente atrasa essa coleta, tá? Então, aqui já é a medula coletada, aqui a gente passando, então, anticoagulante, fator de crescimento dentro das cubas, e essa é a coleta, então, de medula óssea, tá? Outra fonte de células tronco hematopoéticas, como eu falei, é o sangue de cordão umbilical. A gente possui, no sangue de cordão umbilical, as células são muito imaturas e tolerantes. Então, qual que é a vantagem do sangue de cordão umbilical em relação à medula óssea e em relação ao sangue periférico? É uma célula muito imatura e tolerante, ou seja, ela permite que o transplante não precise ser feito com perfeita compatibilidade, não precisa ser idêntico. Quando a gente transplanta, faz um transplante de um doador para um receptor, quanto mais compatível, maior a chance de ter complicação de doença do enxerto contra o hospedeiro, de rejeição. Então, é importante, no transplante de sangue umbilical, a gente consegue uma tolerância maior de compatibilidade, tá? E o sangue de cordão, a gente, o transplante começou até que recentemente, a partir de 1988, então, assim, a gente teve um acesso a uma fonte nova, né? Qual que é a dificuldade aqui no Brasil de a gente achar cordão umbilical compatível? É porque a gente tem uma população brasileira muito miscigenada. A nossa população brasileira é misturadíssima, então é difícil a gente encontrar um sangue de cordão compatível. Fora que a quantidade de célula, de volume de sangue de cordão que a gente tem é pequena, mais ou menos em torno de 70 ml. Então, normalmente, o transplante de sangue de cordão é feito para quem? Para criança, pela quantidade de volume. E quando a gente precisa de um sangue de cordão umbilical para adulto, às vezes a gente precisa de 2 cordões, né? Então, é difícil a compatibilidade dos 2 cordões serem iguais. Então, isso também é um empecilho para o transplante do adulto, tá? E esses cordões normalmente são armazenados em bancos de cordão umbilical, cujo custo é bastante alto, tá? Então, como eu falei para vocês, o volume aproximado de sangue de cordão coletado é aproximadamente 70 ml. Como que é feito isso? A gente faz a coleta no momento do parto. O parto tem que ser um parto normal, tá? Na verdade, desculpa, o parto não pode ser normal, o parto tem que ser cesárea.
A gente faz a coleta no momento do parto, através da veia umbilical e das veias placentárias. A idade gestacional da mãe tem que estar acima de 35 semanas, então a coleta de sangue de cordão umbilical não é feita em prematuro, e nem em bebê pequeno, e nem em bolsa rota maior que 18 horas, e o trabalho de parto tem que ser tranquilo, né? O objetivo da coleta é de 3,5 vezes 10 a sétima célula nucleada total por quilo do receptor. A coleta é fácil e segura. E não há possibilidade, qual que é a desvantagem? Não há possibilidade de a gente coletar de novo, caso haja recaída da criança. Claro, porque a gente só coleta no momento do parto, a gente só nasce uma vez, tá? Então, assim, aqui nasceu o neném, a gente, depois do neném, que o neném nasceu, a gente faz, então, clampeia-se o cordão umbilical, tira o nenê, entrega para o pediatra, e com a placenta ainda sem dectar, a gente deixa preparada todo o kit de coleta, anticoagulado, a gente punciona a veia umbilical e transfere direto para a bolsa. Então, a gente puncionar a veia umbilical tem que ser bastante cuidadoso para a gente não transfixar e não perder, então, as células tronco, tá? E aí, o que é feito com essas bolsas de célula-tronco, tanto periférica, quanto medula, quanto sangue de cordão? Quando a coleta é de sangue periférico, de medula, a gente normalmente faz a criopreservação. Quando é de coleta de medula óssea, normalmente a infusão é a fresco. Então, no dia do transplante é que é feita a coleta de medula e a gente infunde no paciente. As coletas, as células que são manipuladas, que são criopreservadas, então elas são encaminhadas para o laboratório, onde é feita a centrifugação, a gente separa, mesmo a gente planejando de colher só célula tronco na máquina, a gente colhe um pouco de célula de plasma também, para a gente poder preparar essas células. Essa nuvenzinha que está aqui é o buff coat, onde a gente encontra as células tronco, e a gente vai, então, preparar essas bolsinhas de célula-tronco para ser congeladas. Esses estojinhos metálicos aqui de inox, eles aguentam fortes temperaturas, a gente pode congelar as células, então, tanto em freezer a menos 80, quanto em freezer de nitrogênio a menos 196. Mas que a gente precisa para a gente congelar essas células? A gente precisa de um crioprotetor que mantenha essas células viáveis, vivas. Então, a gente usa uma substância chamada DMSO, que é o dimetilsulfóxido, que ele mantém a célula viva dentro do freezer por 2 anos, até 5 anos, a depender de qual tipo de congelamento. Se for congelamento de freezer mecânico, a menos 80, geralmente a viabilidade é excelente até 2 anos, e freezer de nitrogênio mais de 5, 10 anos, tá? E a classificação do transplante, como ela pode ser feita? O transplante pode ser classificado quanto ao tipo. Então, o transplante halogênico é aquele transplante que é feito de um doador para um receptor. Ele pode ser aparentado quando ele é do doador para o familiar, e pode ser não aparentado quando ele é do doador para o e o doador é do banco de medula óssea. Então, a gente tem um registro de doadores voluntários de medula óssea, né, que vocês devem conhecer ou ter ouvido falar, que é o REDOME, cuja a sede fica no INCA, e lá, qualquer pessoa que queira ser doador de medula óssea, procura um hemocentro regional, faz uma doação de uma amostrinha de sangue, é feita, então, a tipagem HLA, que é para ver a compatibilidade, para ver a genética da pessoa, né, e para a gente ver se ele é compatível com o receptor ou não. O transplante singênico, que é feito entre gêmeos idênticos, e o transplante autólogo, que é feito que é do próprio paciente, ou o autotransplante. Então, vocês vão me perguntar assim, mas quando que eu sei que vai fazer transplante autólogo? Quando que eu sei que vai fazer transplante halogênico, doutora Letícia?
Então, assim, existem doenças cuja indicação é transplante autólogo e doenças cuja indicação é transplante alogênico, tá? As doenças cuja indicação é transplante autólogo, que é o autotransplante, normalmente são linfomas, né, em primeira recaída, o mieloma múltiplo, que é transplantado, mas não é curado, mas com o transplante, o paciente consegue ter uma sobrevida livre de doença por um tempo bom e uma qualidade de vida boa. E alguns tumores sólidos, neuroblastoma, alguns tumores do sistema nervoso central, então essas indicações de transplante autônomo. E todos os outros, a maioria dos outros, leucemias, aplasia de medula, a indicação é transplante alogênico. A classificação do transplante ainda pode ser contra a compatibilidade. No caso do transplante alogênico, é necessário que haja compatibilidade entre doador e receptor. A compatibilidade ela é determinada por um conjunto de genes localizado no braço curto do cromossomo 6, que é denominado de sistema HLA. Então, como que é doado, né, a nossa herança de HLA? A gente tem, principalmente, essa classe de HLA, a classe A, B e DR, ela é doada através de um conjunto de haplótipos. Então, a mãe doa o seu conjunto de haplótipos, A, B, DR, para o filho, o pai doa outro. A mãe doa para o outro conjunto para o filho, o pai doa outro. Então, a chance da gente ter compatibilidade HLA entre irmãos é pequena, é em torno de 25%. Enquanto diferentes, 25% também, a mãe pode doar para um irmão e para o pai para o outro. Então, assim, a gente tem a metade, a gente pode ser metade do mãe e metade do pai, que é chamado de haploidêntico, em 50% dos casos, tá? Então, quando a gente fala, ai, doutor, eu tenho um filho que está com leucemia e eu queria engravidar para ter um bebê que seja compatível com ele. Precisa conversar muito com essa família, porque a frustração fica muito grande, a expectativa no bebê que vai nascer também, porque a chance de ser compatível é pequena, é só 25%, né? Então, corre o risco de criar toda a expectativa no nenê e não ser compatível, tá? Então, a chance entre pessoas distintas, que não são familiares, ser compatível uma com a outra é bem pequena. Então, se eu tiver uma leucemia e não tiver um irmão e for buscar no banco de medula óssea alguém compatível comigo, a chance de eu encontrar um doador é bem ínfima, é 1 em 1 milhão. E aqui no nosso país é pior ainda, porque, como eu já falei antes, a nossa população é muito miscigenada, com dificuldade de achar, de ter chance de compatibilidade. Então, aqui nós temos o braço curto do cromossomo 6, com o sistema HLA. Como eu falei, os principais, antigamente, a compatibilidade principal precisava ser de HLA, B e DR. Mas, com o passar do tempo, viu-se que todas as classes de HLA são importantes no transplante, tá? Então, compatível ou match é quando todos os antígenos são iguais, né? Doador-receptor, parcialmente compatível quando 4 em 5 antígenos são iguais, e aplóticos é quando um da plótipa é compatível, ou do pai ou da mãe, tá? Então, aqui é muito importante, o haploidêntico é um transplante que começou a aumentar muito, ser feito agora recente, e é uma chance muito grande de a gente conseguir um doador, né? Porque se você tiver ou o pai ou a mãe, você tem um doador haploidêntico, né? Então, a chance da gente ter alguém compatível na família pode ser a do haploidêntico. A classificação também pode ser quanto à intensidade do regime de condicionamento, que eu vou dizer para vocês, o mieloablativo, se é mieloablativo, quando a gente destrói totalmente a medula e se a gente não recupera, resgata essa medula com célula-tronco, a gente tem uma lesão irreversível,
e o não mieloblativo, que é com dose menor, que é mesmo se a gente não infundir a medula, a gente consegue ter uma recuperação hematológica mais tardia, mas consegue ter. E ainda no intervalo do mieloblativo e não mieloblativo, a gente ainda tem o transplante RIC, que é o transplante de condicionamento intensidade reduzida, tá? Que a gente usa principalmente nos velhos, nos idosos, para a gente poder conseguir como fazer um controle de doença sem muito dano, sem muito efeito colateral para o paciente. Quais são as etapas do transplante? As etapas do transplante são etapas pré-transplante, o transplante propriamente dito e o transplante e o pós-transplante. A fase pré-transplante é muito importante. A gente recebe o paciente encaminhado normalmente de uma equipe referenciado de uma equipe oncológica, hematológica, com a indicação de transplante. A gente que vai avaliar se o paciente tem indicação ou não. E essa indicação, ela tem que ser feita por uma equipe multiprofissional. Não pode ser só eu, como médica, dizer, ó, dá para transplantar, não dá para transplantar. Porque a gente tem que avaliar a performance do paciente, tem que ver se o paciente não tem uma lesão pulmonar prévia, porque a lesão pulmonar, às vezes, contraindica o transplante, então todo paciente tem que ter, antes de entrar para o transplante, uma prova de função pulmonar realizada. A enfermagem também precisa avaliar o paciente. A parte nutricional extremamente importante, porque a gente vai fazer uma quimioterapia de alta dose, então o paciente tem que ter uma condição nutricional mínima para poder entrar para o transplante. Se não tiver, a gente espera uns 2 meses, se possível, se for um transplante que dá para esperar, um transplante eletivo, a gente espera. A farmacêutica que vai ver o que o paciente já faz de uso de medicação, se vai ter alguma interação com os quimioterápicos que vai usar no transplante. Psicóloga, vixe Maria, quanta importância que tem a psicóloga, a maioria tem muito medo, tem ansiedade, é muito importante ter essa pré-consulta com a psicóloga. O serviço social nos ajuda muito também para ver a condição social do paciente, a parte de atestado, e dentista, extremamente importante, porque todo paciente tem que vir com uma condição bucal excelente para o transplante. Não pode vir com cárie, tem que estar com uma condição boa, porque a quimioterapia de alta dose faz a gente fazer uma sepsemia se a gente tiver uma cárie. Então, a gente tem que estar com o dentista em dia. Então, as etapas do transplante são pré-TMO e o transplante propriamente dito. Como que é a fase do transplante? A internação do transplante é aproximadamente de 30 a 45 dias, a depender de como o paciente vai evoluir no transplante, a depender de qual é o tipo de célula-tronco que a gente infundiu, se é de sangue periférico, se é medula óssea, se é sangue de cordão umbilical. O transplante autólogo é um transplante mais tranquilo, né, que é do próprio paciente, é um transplante que o paciente consegue, a gente consegue dar ao paciente precoce, às vezes antes dos 30 dias, com 20 e poucos dias a gente já consegue dar alta, tá? E como que é feito o transplante? A gente interna o paciente, a gente passa um acesso venoso central no dia da internação e a gente começa o regime de condicionamento. Nossa, que nome que é esse? O regime de condicionamento nada mais é do que a quimioterapia de alta dose e associado ou não à radioterapia. Tem, então, protocolos específicos para cada tipo de doença. Então, para o linfoma é um regime de condicionamento, para o mieloma é outro tipo, para a leucemia é outro tipo. Então, a gente tem as drogas específicas para cada tipo de doença. A gente faz, então, a gente começa o regime de condicionamento, contando como os dias negativos, a gente fala que vai do dia -5, -7, até chegar o dia do transplante, que é o dia que a gente infunde as células-tronco. Então, a gente faz a quimioterapia de alta dose durante X dias. Quando a gente chega um dia antes do transplante, o dia -1, a gente fala que é o dia do descanso, onde a gente vai ter a eliminação de todo o quimioterápico da alta dose, para poder receber aquelas células colhidas e congeladas, ou a medula fresco desse dia da infusão. Depois que a gente infundiu a medula óssea é infundida na beira do leito, a gente infunde dentro do quarto do paciente.
Quando a gente infunde a medula óssea, essa quimioterapia que a gente fez nessa semana anterior, ela vai atuar na medula e a gente vai ter uma fase que é a fase de aplasia de medula óssea até essa medula voltar a funcionar. Durante essa fase de aplasia, a gente tem a defesa do paciente zeradinha. Então, se a gente tem hoje um hemograma com leucócito, que é a nossa defesa, de 5.000 a 10.000, quando a gente faz uma quimioterapia de alta dose, os nossos leucócitos caem praticamente a zero. O leucócito fica a 20. Então, o paciente tem que estar num ambiente propício, guardadinho, cuidadinho, com filtro, né, com um EPA-filtro para não pegar infecção, a gente usa avental, agora na fase de Covid a gente usa tudo, e o paciente fica num ambiente que a gente fala ambiente protegido, porque o paciente vai estar muito suscetível a pegar infecção, tá? Então, durante a fase de aplasia, é a fase que o paciente tem febre, que tem infecção, então a gente faz o uso de medicação profilática de vírus, de fungo, antibiótico, quando começa a fazer febre, cultura, troca antibiótico, até essa medula infundida no D0 voltar a funcionar. Mas como que sabe que está funcionando, doutora? A gente faz exame de sangue. Então, a gente vê que no hemograma, como eu falei para vocês, que chega quase zero, chega 20, 40. Com o passar dos dias, ele começa a aumentar. Quando chega em 500 leucócitos, né, 500 neutrófilos, opa, a medula pegou. Quantos dias de 500 neutrófilos? 3 dias de 500 neutrófilos. No transplante de sangue periférico, a média de pega é em torno de 10 a 14 dias. No transplante de medula óssea, 21 dias, que fica na fase de aplasia, na fase bem doente. E no transplante de sangue de cordão, mais ainda, 28 dias. Então, essa fase é a fase de risco do paciente, onde o paciente fica muito doente, onde o paciente vai ter todos os sintomas de uma quimioterapia de alta dose. Vai ter mucosite, vai ter lesão na boca, que eu vou estar falando daqui a pouquinho, mais um pouquinho, tá? Vai cair o cabelo, vai ter alopecia, vai ter diarreia, pode ter alteração de vários órgãos-alvo, rim, fígado. Então, a gente tem que fazer um controle bem criterioso de exame laboratorial e controle clínico desses doentes, tá? Até que a gente tenha a pega da medula óssea ou a enxertia, que é quando a gente tem esses valores de neutrófilo e de plaqueta. Plaqueta acima de 20.000, sem dependência de transfusão durante 3 dias consecutivos. Quando a gente tem perda de medula, é um dia bastante importante para a gente, é um dia bem feliz, mas não acabou. Aí a gente devagarzinho começa a tirar toda a medicação até a gente conseguir dar alta para o paciente. E o pós-transplante, a gente faz acompanhamento da medula, a gente faz, então, o hemograma, a gente vê como que o paciente está, vê as complicações, se for transplante alogênico, a gente faz controle do uso do imunossupressor, e várias coisas a mais, né? Faz avaliação multiprofissional, então é esse acompanhamento do transplante. E quais são as complicações do transplante? Então, a gente tem complicações relacionadas a todas essas fases, né? Então, a gente tem complicações relacionadas ao regime de condicionamento, durante a infusão das células-tronco, durante o período de aplasia e na pós-pega também. Eu vou falar um pouquinho só sobre as complicações, cada complicação, então, durante o regime de condicionamento, que é o regime de quimioterapia de alta dose, a gente pode ter efeito colateral relacionado à radioterapia, quando faz, por exemplo, a radiação corporal total da leucemia, a gente pode provocar uma parotidite, pancreatite, então a criança começa a queixar de dor abdominal, a gente fica de olho em amilase, pode ter lesão de pele, assim como efeitos colaterais relacionados a cada quimioterapia. Então, por exemplo, uma coisa muito comum e frequente a todas é náusea, vômito, mucosite, que é afta na boca, e diarreia. Queda do cabelo, cistite hemorrágica, que é observada em alguns protocolos de quimioterapia, principalmente aqueles que a gente usa ciprofosfamida, convulsão, quando a gente usa o busulfan, por exemplo, nas leucemias, nefrotoxicidade, hepatotoxicidade, cardiotoxicidade, então a gente tem que ficar de olho em todos os órgãos-alvo. Quais são as complicações durante o transplante, que é a infusão de célula?
se for um transplante alogênico e a gente tiver uma incompatibilidade doador-receptor, incompatibilidade ABO, a gente pode ter, por exemplo, febre, dor lombar, hemoglobinúria, e ainda naqueles transplantes que são os autólogos, principalmente, em que a gente usa o crioprotetor, a gente pode ter efeitos colaterais secundários a esse crioprotetor. O DMSO, ele tem um odor característico. Tem gente que fala que parece cheiro de pamonha ralada na hora que está fazendo. Então, no dia que a gente tem transplante, a gente sabe que teve transplante na unidade. As pessoas entram e falam, que cheiro que é esse? A gente fala, não, hoje teve transplante. Porque o DMSO, ele é expelido na respiração, no suor, na urina. Então, no dia do transplante, a gente sabe que rolou o transplante na unidade. A gente tem que fazer uma hidratação bastante importante, a gente faz normalmente pré-medicação alérgica, a gente tem que tomar cuidado com bradicardia, então tem que ficar de olho na velocidade de infusão, pode fazer dispneia, convulsão e até parada cardiorrespiratória. Então, durante o transplante que é feito na beira do leito, a gente faz um controle bastante rigoroso do tempo de infusão, a gente normalmente, na nossa unidade, a gente faz em 2 médicos, com fisioterapeuta e 2 enfermeiros, um que tá infundindo e outro que está no controle das medicações, tá? A gente, graças a Deus, nunca teve complicação grave dentro da nossa unidade, mas eu acho que é importante todo mundo ficar ciente que isso pode acontecer, tá? Complicações associadas ao período de aplasia, aqui que é o risco de óbito do paciente. Então, quando a gente está conversando com o paciente lá no ambulatório pré-transplante, eles falam, doutor, eu posso morrer no transplante? Sim, isso pode acontecer, e a mortalidade relacionada ao transplante, que é esse TRM aqui, ela ela varia de acordo com o tipo de transplante. Então, o transplante autólogo, essa taxa de mortalidade relacionada ao transplante, que é do dia 0 ao dia mais 100, é baixa, é em torno de 2 a 5%. No transplante alogênico, aparentado, mais ou menos uns 10%, 5%, no transplante não aparentado, mais. Então, isso varia muito, de acordo com as comorbidades do paciente, a performance do paciente, e as complicações que vai ter no intratransplante. Outras complicações que podem ocorrer é o sangramento, porque como a gente faz uma aplasia de medula, a gente faz uma aplasia de todas as séries, não só do leucócito, que eu falei que vai para baixo, mas todo vai para baixo. Então, vai para baixo a hemoglobina, a plaqueta. Então, nessa fase é uma fase que a gente precisa transfundir, que a gente faz normalmente transfusão irradiada e filtrada, né? Ou na plaqueta, a gente faz plaqueta por aférese e irradiada para ter menos reações. E a gente ainda pode ter a falha de pega. Nossa, doutora, pode não pegar? No transplante autólogo, não, mas no transplante alogênico, sim. Pode haver a falha de pega primária, quando não há reconstituição hematológica, ou secundária, quando pega e perde a pega depois. E aí, o que faz? Aí a gente tem que infundir célula de novo do doador. Pós-pega, a gente tem ainda a síndrome da pega. Nos dias da pega, próxima pega, a gente pode ter febre, um rush cutâneo, o paciente começa a ganhar peso, a gente tem que ficar de olho, ver se não é uma síndrome de pega, e se for, tem que tratar. A gente ainda tem no transplante alogênico a doença do enxerto contra o hospedeiro, porque a gente recebe célula de um doador que, mesmo compatível com você, a gente tem os antígenos HLA menores, então a gente sempre vai ter um ataque imunológico do receptor por linfócitos T autorreativos do doador, e isso pode acontecer, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro. Pode acontecer ainda a síndrome da obstrução sinusoidal, que é uma lesão hepática, que é mais raro, mas que pode acontecer, e ainda, por último, a recaída da doença. Esse, eu acho que é o meu último slide, tá? Esse é um slide que é bastante difundido, muito comum, todo mundo apresenta, mas para saber que no transplante a grande preocupação qual que é? A infecciosa. Então, a gente tem que cuidar muito de infecção, porque a gente pode ter infecção na fase pré-pega, na fase pós-pega e na fase tardia do transplante. E, a depender das fases, a gente tem
a infecção por determinados agentes. Na fase pré-pega, a gente tem normalmente infecção relacionada à quebra de barreira mucosa, como a mucosite, relacionada ao acesso venoso central. Na fase pós-pega, a gente costuma ter infecção por citomegalovírus, então, normalmente no ambulatório a gente faz teste molecular para citomegalovírus, aspergilose, infecção fúngica, e mais tardiamente por bactérias encapsuladas, por reativação do vírus da varicela, e também como varicela zoster, e ficar de olho na profilaxia também de pneumociste caríola. Então, esse acho que é meu último slide. Essa aqui é a nossa unidade de transplante, que eu me orgulho um monte. Eu saí de São Paulo para vir montar a unidade aqui em Londrina, então eu tive muito apoio da minha chefe, foi a Adriana Seber, lá de São Paulo, que me deu todo o apoio. Então, essa unidade, eu sei cada cantinho, cada tomada, tudo isso aqui eu tive o prazer de montar e montar a equipe, então eu me orgulho bastante. A gente completou 10 anos da unidade agora em 2020, e agora em março nós completamos, então, 200 transplantes. Agora a gente fez já 26 de março, foi nosso 200 transplantes. E aqui é o laboratório de criopreservação, que também a gente montou para fazer o congelamento das células. E por último, eu gostaria de mostrar um poema que resume tudo isso que é o transplante de medula óssea, que é uma coisa linda, maravilhosa para quem faz e que tem a oportunidade de fazer. Esse aqui é o poema que eu gosto. É um poema de um paciente transplantado de São Paulo, e eu vou ler para vocês. Primeiro veio a angústia, o medo e a interrogação. Logo veio a notícia e toda a informação. Virou até rotina, sábado e domingão. Mas não estava só. Deus, minha mãe e a televisão. Na garganta havia um nó, no peito só a emoção. A vida criou asas, o amor e o perdão. O sol veio de relance, a lua na escuridão. Ganhei uma nova chance, cheia de amor e gratidão. A medula pegou, era só a confirmação, uma nova vida, uma nova doação. Valeu a pena do fundo do meu coração. Então, eu queria agradecer novamente o convite da Aloísia, dizer que eu fiquei muito emocionada de fazer essa aula para vocês e que eu estou à disposição para qualquer pergunta. Vocês podem me mandar e-mail, vocês podem me mandar WhatsApp, a Luísa tem, eu sou bem sossegada, e a gente vai discutir as perguntas que vocês quiserem. Sobre o cordão, os doadores sentem alguma coisa durante o procedimento? Sim. Então, vamos lá. A primeira pergunta é do Bruno. Então, assim, uma coisa que é muito importante falar sobre doador voluntário de medula óssea. Ah, vai lá no Hemocentro, seja o doador voluntário de medula óssea. Não. Para você ser doador voluntário de medula óssea, você tem que querer de verdade, de coração. Por quê? Porque você tem que estar a fim de fazer isso de verdade. Porque, assim, lembra que eu falei para vocês que a gente faz uma quimioterapia de alta dose no paciente? Então, a gente não pode desistir no meio do caminho e nem oferecer uma esperança para um doente e depois dizer, não, não vou mais, agora estou com medo, não quero mais. Então, em primeiro lugar, tem que estar afim. É obrigado? Não, não é obrigado, tá? Mas quem tiver afim, ótimo, é espetacular. E como que é feita a doação? Então, a doação, o doador vai no hemocentro, faz uma dosagem, uma coleta de sangue, é feito o HLA desse doador e é enviado para o redondo. O paciente que está inscrito em paciente de diversos centros, que está inscrito no REREME, que é o registro de receptores de medula óssea, também é feito HLA. Houve compatibilidade, vai ser chamado esse doador, e esse doador, então, vai repetir o exame de HLA. Então, é feito mais exames, além do sorológico, faz teste molecular, faz testes mais específicos, tá? E aí, se esse doador foi realmente compatível, a doação pode ser tanto de medula quanto de célula tronco periférica. Quem que vai dizer
se vai ser de medula ou de célula-tronco periférica. Quem vai dizer vai ser o serviço. Se o paciente tem uma leucemia e o serviço disser para esse doente é melhor fazer medula, então a doação é medula. Se para esse paciente for melhor fazer célula-tronco periférica, às vezes a leucemia é super grave e a gente precisa fazer transplante de célula-tronco periférica, porque a célula-tronco periférica faz na leucemia um efeito enxerto versus tumor muito grande. Então, aí a escolha vai ser célula-tronco periférica. Então, dói. A dor é, como eu disse, individual. Tem risco? Tem os riscos relacionados ao catéter, se for um doador sem acesso venoso é, bom, viável, tem a dor relacionada à coleta de medula, né? Então é isso que pode acontecer. Normalmente é uma coisa simples, tá? É uma coisa que o doador fica internado um dia e é uma dor tranquila. Tem doador que juro que fica com paracetamol, mas é muito individual. Então, não vou dizer para vocês, não dói, nem nada, porque isso é muito individual, tá? Em relação a cordão umbilical, essa é a pergunta. Então, assim, o cordão umbilical ficou em moda, muito em moda, nos anos 90. Nossa, vai nascer meu nenê, tô grávida, vou congelar ou não congelo o cordão umbilical? Então, o armazenamento do cordão umbilical, ele não é barato, tá? Eu não sei qual que é o valor, eu não sei dizer para vocês, mas a pessoa que resolve congelar o cordão umbilical tem que fazer uma manutenção mensal, eu não sei, para pagamento do cordão umbilical. Eu, pessoalmente, não aconselho a guardar cordão umbilical, porque, como eu falei para vocês, o cordão umbilical, ele é usado para quem, prioritariamente? Para criança. E quais são as doenças de criança? As doenças de criança, a maioria das doenças de criança são leucemias, aplasia de medula, e a gente vai precisar, então, de um doador. Então, o cordão umbilical do próprio paciente não vai servir para ele. Entendeu? Então, é de pouca utilidade. Na minha opinião, eu não guardei dos meus filhos. Eu conversei com a minha ex-chefe, ela falou, é uma coisa que não vale a pena, tá? Então, assim, de verdade, eu não faria congelamento de cordão nos dias de hoje. Tem mais uma. Quais são as restrições para os doadores? Ah, tá. O doador o doador de célula oh, meu Deus, de medula óssea, ele precisa ser rígido, tá? Ele não pode ter é, nada de alteração hepática, são basicamente as mesmas do doador de sangue. Não pode ter doença infecciosa em atividade, ele tem que estar rígido, tá? E só que o doador de medula óssea não tem restrição de peso igual para o hemocentro, tá? O hemocentro precisa ter um peso mínimo e para a medula óssea não, pode ser abaixo. Então, às vezes, a pessoa quer doar sangue e não consegue porque é magrinha, mas pode doar medula, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Qual a idade dele? Sobre o cordão, por quanto ele pode ser armazenado para o uso posterior? Então, o cordão umbilical ele pode ser armazenado por um longo período de tempo. Tem serviço que armazena cordão por 10 anos, tal. Qual é o problema? 10, 20 anos. Qual é o problema? Se for para autotransplante, o paciente cresce. Então, a quantidade de célula-tronco do cordão não vai ser suficiente de acordo com o peso, entendeu? Então, na verdade, o cordão é utilizado basicamente para criança. Quando a gente precisa do cordão para adulto, a gente precisa de mais de um cordão. Mais alguma pergunta, gente? Quando do... Boa noite. Fiquei curiosa sobre quando o doador tem doença autoimune. Seria uma contraindicação? A depender da doença autoimune, sim, tá? Se for
um problema de tireoide controlado, uma coisa pequena, não. Mas se for uma doença autoimune, um lúpus, uma doença que tem acometimento de órgão-alvo, daí não, tá? Então, assim, a gente também tem transplante para doença autoimune, né, que é realizado basicamente em Ribeirão Preto, é realizado em todo o país, mas os pioneiros foi o grupo de Ribeirão Preto. Então, o transplante para doença autoimune foi feito pelo grupo, primeiramente do grupo do Júlio Voltarelli. A primeira doença, eles transplantaram lúpus, transplantaram diabético, então tem bastante coisa interessante sobre transplante.